Palmeiras e Flamengo planejam proposta por Luiz Henrique, atacante do Zenit e da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. E mais uma vez, especulações sobre Abel Ferreira no time inglês. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece se o Tottenham pensou no técnico do Palmeiras. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras e a busca por reforços. Anderson Barros explicou em que pé estão as negociações por Nino. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e o ranking com os técnicos mais bem pagos do Brasil. Fala aí, pessoal, e vamos para mais um giro de notícias aqui do Palmeiras. Fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Abel Ferreira pode ser técnico do Tottenham? Você já reparou que qualquer time que ocupa a parte de baixo da tabela da Premier League, que tem seu técnico demitido, e começam a surgir especulações sempre no Brasil, dando conta de que o Abel foi sondado. Nunca essas especulações aparecem no futebol inglês. Mas bora lá. Igor Tudor, que era o técnico interino do Tottenham, ele havia assumido em fevereiro, foi demitido. A fase do Tottenham é horrorosa, o time corre enorme risco de rebaixamento. E mais uma vez por aqui, especularam a possibilidade de Abel Ferreira ser contratado. Entrei em contato com pessoas do Palmeiras para entender se existiu alguma movimentação, e o que eu ouvi é de que não houve nenhum contato do Tottenham. Tudo se encaminha para que o italiano Roberto De Zerbi seja o treinador do Tottenham. Desde esse domingo as tratativas já começaram, proposta de 5 anos com salário astronômico. Informação que eu já havia contado para vocês há algum tempo atrás, não custa repetir. Hugo Cajuda, representante do Abel, que representa vários técnicos que fazem sucesso no Brasil, tem pouca entrada com os clubes ingleses. Ele não faz parte daquele hall de empresários que tem trânsito livre nos times da Premier League. E também por causa disso, a chance de o Abel conseguir a vaga em um time de lá é pequena. Só para completar, registrar que Roberto De Zerbi era técnico do Olympique de Marseille até 8 de fevereiro. Antes havia passado por Brighton, Shakhtar, Sassuolo e Palermo. Só para completar, queria falar sobre Piquerez, que teve constatado uma ruptura no ligamento do seu tornozelo direito. Ele vai precisar passar por cirurgia. E a notícia menos pior em cima dessa história é de que a FIFA será obrigada a indenizar o Palmeiras com o pagamento dos salários do Piquerez durante o período de recuperação. O Palmeiras não divulgou se essa ruptura é parcial ou total. E isso vai ser super importante para definir o prazo de recuperação. Se o rompimento for total, é possível até que Piquerez fique de fora da Copa do Mundo na metade do ano. Só para completar de vez, esse seguro que a FIFA oferece para clubes de futebol que tiveram atletas lesionados a serviço da sua seleção contempla o pagamento de até 7,5 milhões de euros ou 45 milhões de reais em salários. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Hora de falar sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Muitas novidades nas últimas semanas, com demissões de Tite, Felipe Luiz, chegadas de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, até por isso esse ranking se faz necessário. Técnico mais bem pago da América do Sul segue sendo Carlo Ancelotti, 5 milhões de reais por mês, comandante da seleção brasileira. Se a gente levar em consideração apenas os treinadores de clubes, técnico mais bem pago no futebol brasileiro segue sendo Abel Ferreira, o palmeirense que fatura 3 milhões de reais por mês, isso sem falar em bônus estratosféricos. Por exemplo, o título da Libertadores da América vai valer ao Abel em 2026 20 salários. Leonardo Jardim do Flamengo é o segundo técnico mais bem pago, empatado com Arthur Jorge. Os dois portugueses recém-contratados, o Jardim no Flamengo, o Arthur Jorge no Cruzeiro. 2,5 milhões de reais para cada um desses comandantes. São novidades nesse ranking, afinal de contas não estavam empregados por aqui. Dorival Júnior do Corinthians aparece na 4ª colocação, empatado com Luiz Castro, que é técnico do Grêmio. 2 milhões de reais por mês é o preço do pacote pro ex-treinador da seleção e pro ex-comandante do Botafogo. O ranking tem o 5º lugar com o Renato Gaúcho, que estava desempregado e foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, investimento de 1.700.000 reais por mês. Tenho certeza que o torcedor cruzmaltino está imaginando que cada centavo está valendo, até porque o início do Renato Gaúcho
com a camisa do Vasco é dos mais promissores. Que mais chamou a atenção nesse ranking? Quem você acha que mereceria estar recebendo mais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras se pronunciou a respeito de Nino. O zagueiro que é alvo do Palmeiras vai ter sua vida facilitada para trocar o Zenit pelo Verdão em caso de título do clube russo. Pelo menos foi isso que os dirigentes do Zenit deixaram claro nas tratativas com o Palmeiras. Vale a lembrança de que hoje o Zenit é o vice-líder no campeonato russo, 48 pontos, um ponto atrás do Krasnodar. Se você é palmeirense e gostaria de ver o Nino jogando no seu clube do coração, faça sua força aí, através da torcida, para que o Zenit conquiste o título. Ainda restam 8 rodadas. Queria destacar 2 frases do Anderson Barros, em entrevista à ESPN, abre aspas para ele: o Nino é um jogador que definimos e apostamos sempre na contratação dele. Não é uma operação simples. O Palmeiras já esteve com o Maxim, executivo do Zenit, e tem conversado com seus representantes e com o atleta. Está sendo negociado, nesse momento, pelo staff do atleta, sem participação tão forte do Palmeiras. O empresário e o atleta acreditam que a negociação pode evoluir. Nós só precisamos do tempo certo para que essa operação possa acontecer. Vale contar também que o Nino é um nome do staff do Palmeiras e do Centro de Inteligência. Não foi o técnico Abel Ferreira quem o pediu. O Abel, no primeiro momento, inclusive, até hesitou, pensando e analisando outras alternativas. Mas o staff do Palmeiras, o pessoal de análise e desempenho, tem convicção de que Nino é o cara certo. A partir daí, o Abel concordou e as tratativas estão sendo tocadas para julho ou agosto, operação que vai girar entre 12 e 15 milhões de euros. Só para completar o noticiário alviverde, Piquerez já está em território brasileiro. Ele desembarcou em São Paulo depois de se machucar em amistoso da seleção uruguaia contra a Inglaterra. Lesão no tornozelo é ligamentar e, embora não tenha havido ruptura do ligamento nem fratura, a expectativa é de uma recuperação mais longa. Ele vai passar por exames nas próximas horas e assim que tiver qualquer previsão a gente traz para vocês, beleza? Luiz Henrique, atacante do Zenit, interessa a Palmeiras e Flamengo. E a dupla mais rica do futebol do Brasil e da América do Sul cogita a proposta para metade do ano. Já vou antecipando que trata-se de uma das operações mais caras já feitas por aqui. O Luiz Henrique havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. E embora não tenha uma performance espetacular na Rússia, vai muito bem com a camisa da seleção brasileira, como ele provou no amistoso contra a França na última semana. Até por isso, hoje o Zenit só aceita se sentar para conversar com qualquer clube interessado no Luiz Henrique a partir de 40 milhões de euros. Operação que nunca foi feita pelo Palmeiras. O Flamengo acaba de investir cerca de 42 milhões de euros para a compra de Paquetá. O contrato do Luiz Henrique com o time russo só termina em dezembro de 2029. Temporada atual de 21 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ele é titular absoluto, mas não tem conseguido repetir os números bons, por exemplo, de sua passagem pelo Botafogo. Importante completar que o Flamengo vê no Luiz Henrique uma ótima oportunidade de mostrar ao mercado como ele está forte e capaz de investir alto. Já o Palmeiras vê no Luiz Henrique alguém diferente, que quebra linhas e que poderia chegar para substituir o Alan, que tem tudo para ser negociado na metade do ano. O que você pensa sobre o Luiz Henrique? Caberia no seu time do coração? E essas cifras envolvidas em clubes de futebol no Brasil? Quando é que essa conta vai parar? Use o espaço para comentário, opine. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho, beleza? Vamos lá. Então, ó, Piquerez, o Francisco de Laurentiis mandou aqui pra gente, ele já chegou ontem ao Brasil, tá? Fez exames lá no Palmeiras, mas o Palmeiras está aguardando justamente os resultados dos exames para avaliar qual vai ser o período que ele vai desfalcar o clube. Sim. Então não dá para responder agora no achismo, porque o Palmeiras está avaliando se teve alguma contusão ali ligamentar, a questão óssea. A primeira informação vinda até da seleção uruguaia que não teve nenhum problema ósseo, mas o Palmeiras está avaliando qual é a gravidade da lesão no ligamento, tá? Ligamentar ali no tornozelo, para avaliar o período de tratamento e quanto tempo ele vai ficar fora. Perfeito. Até porque o Palmeiras tem 2 opções. E aí... Pode falar, Bruno. Não, só... Desculpa, Felipe, o delay aqui às vezes machuca, né? Mas enfim, pera lá, coisa rápida. Se o Piquerez, não custa lembrar, ficar mais de 28 dias parado, porque teve essa pergunta agora, acho que foi do Enio Oliveira, eu não sei se é Enio de Nelson, acredito que seja Nelson, né? Mas o Enio Oliveira perguntou no chat se o que vale pro Rafinha vale pro Piquerez, vale evidentemente. Se o Piquerez ficar mais de 28 dias parado, a FIFA paga um proporcional diária
diário em cima do salário do jogador por conta dessa lesão ter acontecido numa data FIFA. Você ia completar? Aí tem o Arthur e o Jefté. É exatamente isso que eu ia falar. Agora a dúvida na cabeça do Abel vai ficar a opção de quem vai ser o lateral esquerdo, né? Porque o Arthur é um jovem muito promissor, que o que eu apurei aqui vem agradando muito nos treinos. Muito bem, cara, o Arthur. Ele tá Não, nos jogos que ele jogou bem. Nos treinos e nos jogos, tanto que ele pegou o lugar, assim, de uma certa maneira, do Jefté, né? Sim. Que é um reforço que o Palmeiras tirou do Rangers, da Escócia, mas não se adaptou até agora no Verdão. Mas ele é novo também, tem 22 anos só. 22, 23, fez a base no Fluminense, né? Mas vai ficar essa dúvida na cabeça do Abel. E eu quero ver a força da torcida do Palmeiras aqui na nossa live, porque a gente vai trazer informação de Abel Ferreira. Quando também, chegar aos viu? MIT, o Palmeiras acabou de divulgar aqui uma nota, a gente falava do Piquerez, enquanto a gente falava, a nota fala então de uma ruptura no ligamento do tornozelo direito do Piquerez. Então, nos próximos dias, o atleta vai ser submetido a um procedimento cirúrgico e vai iniciar o processo de recuperação aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Então, a gente falava que os exames tinham sido feitos e o Palmeiras aguardava o resultado dos exames. Sim. Os resultados saíram e não são, então, animadores para o palmeirense. Nossa, não são animadores e o Palmeiras, você vê a cena da lesão, é bem pesada, assim, né, no jogo contra a Inglaterra. Então, vai acabar caindo nas mãos ali do Arthur ou do Jefté. Fala, Bruno. Não, eu até perguntei, enfim, agora falta tentar a apuração se é uma ruptura completa ou se é uma ruptura parcial. Se for parcial, cerca de 6 semanas fora, pelo menos. Se for completa, meus amigos, aí é um pouco mais grave, de 3 a 6 meses, mas falta agora a confirmação com as nossas fontes se é uma ruptura parcial ou completa do ligamento. Então é isso, né? Corre então um risco aí alto de ficar fora, perder a Copa do Mundo. Posso trazer uma apuração do nosso ESPN aqui? Pode. Do quê? Do Francisco de Laurentiis, aqui, apuração em tempo real, assim que eu falo a fonte, né? Fala a fonte funciona dessa maneira. Apuramos sobre o Piquerez. O que o Chico apurou aqui na ESPN é que o Piquerez tem chances de disputar a Copa do Mundo, tá? O Palmeiras e a Federação da Seleção Uruguaia vão manter contatos diários sobre a recuperação do atleta, que fará de tudo ao seu alcance para estar apto ao disputar o Mundial. A opção pela cirurgia, o Bruno Vicari, ocorreu, entre outros motivos, pela vontade do jogador de se recuperar o quanto antes, tanto para ajudar o Palmeiras quanto para defender o Uruguai na Copa do Mundo. Então, ele quer disputar a Copa do Mundo. E a gente alertou aqui, o Bruno Andrade que alertou. Se for uma ruptura parcial, é um cenário mais otimista, ali de 6, 7 semanas. Se for uma ruptura total, é aí que complica, né? A gente tá falando de 2, 3 meses. E aí a chance de disputar a Copa do Mundo complica. Até porque a seleção do Uruguai tem o Vinha, na lateral esquerda, tá no River Plate, que não anima tanto assim. Não anima tanto. E tem um Oliveira também, se eu não me engano, que joga, se eu não me engano, no futebol espanhol. Então são duas opções na lateral esquerda que a seleção do Uruguai tem disponível aí. Então, aí o Marcelo mandou aqui, o Piquerez está fora da temporada, o Palmeiras acabou... Não tá fora da temporada. Calma. Inicialmente 6 semanas, tá? Mas é isso, vai... E muitas vezes, em alguns casos, você fazer a cirurgia é justamente para você abreviar o tempo de recuperação. Sim. Então, me parece que é esse o caso na apuração aí do Francisco de Laurentiis. Porque eles quiseram fazer a cirurgia... Isso, justamente para... matar logo essa questão. Se você ficar se enrolando, vamos fazer um tratamento conservador... Mais conservador, para não precisar passar por cirurgia, às vezes demora mais tempo, às vezes. Às vezes, né? sim. Bom, vai sobrar então pro Arthur ou pro Jefté essa fase inicial, primeira fase da Libertadores, vale lembrar, fase de grupos, antes da Copa do Mundo. Sim. Então é bem provável aí que o Palmeiras não tenha o Piquerez até a metade do Campeonato Brasileiro, porque vai ser o campeonato, metade do campeonato até a Copa e também na primeira fase da Libertadores. E eu lembro que o Piquerez, em 2022, ele ficou também cotado para ir para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia. E ele ficou bem frustrado. Ele não foi? Não foi. Lembro. E ele ficou bem frustrado por conta disso, sabe? Que ele fez uma boa temporada e tudo mais, e agora ele tem a chance, atuando como titular da seleção uruguaia, né? Eu imagino que, assim, na cabeça dele, ele vai querer fazer de tudo para chegar bem na... Pô, e o jogo Uruguai e Inglaterra, cara, parecia que tava valendo a Copa, cara. Hein? Tava pegado, não tava? Porra! Tá louco. Tava demais. Sobre o Abel, vamos lá. Não chegou aos 1.500 likes aí, né? Mas a gente vai... podia, né, pessoal? Ajuda a gente aí, então, enquanto a gente passa a informação do Abel, vocês
batem aí os 1.500 likes. Ontem surgiu a história de que o Tottenham estaria interessado, então, em conversar com o Abel Ferreira, depois da saída do Tudor. A apuração do ESPN.com.br do Daniel Bocato é que em fevereiro, um pouco antes, então, de acertar com o Tudor, o pessoal do Tottenham entrou em contato com o staff do Abel e perguntando o seguinte, vocês têm interesse em conversar conosco para um contrato até o final da temporada? Podemos abrir negociação? E a resposta imediata foi não, a gente não quer nem conversar sobre isso. Tá. Então a negociação naquele momento nem andou. E para agora, para esse momento, também não chegou nada. Entendi. Então essa é a informação que a gente tem aqui na ESPN. E que, inclusive, o Tottenham agora está perto de acertar com o De Zerbi. Eu vi Então que essa que é a prioridade lá. Mas esse interesse no Abel existiu, mas existiu em fevereiro, antes da contratação do Tudor, mas de cara, isso nem chegou no Palmeiras, foi no próprio staff do Abel e de cara eles disseram assim, não, para conversar, para acertar um contrato até o final da temporada, a gente não quer saber. E seria um contrato, se fosse até o final da temporada europeia, seria de 4 meses, mais ou menos. Exato. E, convenhamos, cá entre nós aqui, o Abel trocar o Palmeiras pelo Tottenham, que já todo ano agora, desde a última temporada, brigando para não cair, sem disputar a competição europeia, não compensa, né? Ou eu tô errado? Não, por 3, 4 meses. Trocar pelo Tottenham ainda? Parece fazer sentido, né? Não, pelo amor de Deus. Não sei os valores, né? Isso daí, né, eles nem chegaram a falar sobre os valores porque o pessoal ali que trabalha com o Abel, os empresários, eles nem começaram a conversa. Então acho que nem chegaram nos valores, mas não faria sentido. E até também. porque, assim, o Abel, ele ganha melhor no Palmeiras do que ganharia em vários clubes europeus. Eu lembro que ele ganhava mais no Palmeiras, ele ganha mais no Palmeiras do que o Rubem Amorim ganhava no United. Rapaz, eu não sabia não. Caramba. Não sei se o Bruno lembra dessa, porque como é que foi? Quando... Não lembro do Rubem, ou era alguém do Sporting, se o Sporting poderia... É isso, ô Vicari. Ele ganhava mais do que o Rubem Amorim ganhava no Sporting. No Sporting. Não no United, no Sporting. Ganhava mais do que o Rubem... Quanto será que é? Deixa eu ver aqui quanto é o salário do Rubem Amorim no United. Vamos ver aí. Mas é isso, o que pagam hoje pros Quanto era, né? O coitado foi demitido. Essa Premier League também não dá, hein? Coitado não. Coitado, pois é. Não, mas o Rubem Amorim é parceiro, gente boa, muito bom treinador. O Abel no Palmeiras hoje ganha mais do que ganha o Farioli no Porto, ganha mais do que ganha o Rui Borges no Sporting. Eu tenho quase certeza, porque o Mourinho, quando vem para o Benfica, vem com um salário muito inferior em relação àquilo que ele ganhava nos outros centros da Europa. E aí eu não me recordo agora se é pau a pau, se é mais ou se é menos. Mas em relação a Porto e Sporting, Farioli e Rui Borges, o Abel ganha muito mais. E ganha mais também do que treinador de Villarreal, de Sevilha, de Valência, alguns médios e pequenos do futebol inglês. O Abel ganha um salário estratosférico e merecido no futebol sul-americano. Salve, salve, torcedor palmeirense! Mais um vídeo aqui no canal, informações do nosso Verdão, para você se manter sempre muito atualizado. Agora aquele pedido, senhor. Fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui na plataforma. Nós vamos ficando por aqui, mas voltaremos assim que pintar mais notícias. Uma moto barulhenta passou aqui agora. Meu Deus do céu, de contar, hein? Não é mole não, pessoal, mas o que importa é que a gente tá aqui trabalhando, trazendo sempre os cortes pra vocês, melhores atualizações, pra te manter sempre muito atualizado, fechou? Deixa o like, compartilha com sua rapaziada, ativa o sininho da notificação, se inscreva no canal, você que não é inscrito, comenta aqui embaixo também, né, pessoal? Amanhã voltaremos com mais informações, um forte abraço, até o próximo vídeo.